Isso por uma razão clara, porque as mulheres, reproduzindo-se sem auxílio de nenhum recurso e reproduzindo-se continuadamente, e também sem auxílio nem mesmo de uma figura masculina solidamente acoplada a ela, porque nômades, todo mundo solto, as mulheres com seus filhos, filho no pé, filho amamentando, reproduzindo-se sem auxílio, etc., a vida média e a condição de sobrevivência dela e da cria era muito baixa. Então, as moças provavelmente morriam em algum momento desse processo de ter que ser autossuficientes, cuidando de si, dos seus filhos, de buscar alimento, dos partos sozinhas, etc. Então, condição bastante difícil. Os homens tinham um pouco mais de sobrevida e provavelmente eram em quantidade maior. E é possível também que os mais violentos, agressivos, os mais firmes, os mais duros, tivessem condições mais fáceis de chegar a essas mulheres. Ou seja, os mais agressivos conseguiam reproduzir com mais chance do que aqueles mais mansinhos, bonzinhos, né? Até hoje isso é verdade. E bonachões, né? Que obviamente têm uma certa dificuldade de chegar, e tinham então uma enorme dificuldade de chegar nas mulheres. Então, os mais agressivos provavelmente se reproduziram mais, e há uma clara associação então entre a virilidade e a agressividade do ponto de vista da biologia. Curiosamente, a nossa cultura nunca questionou esse aspecto, né? E até hoje as famílias continuam operando dessa maneira, ou seja, menino bom, machinho mesmo, é aquele que é bom de briga, não é? Se não for briguento, se não for encrenqueiro, se não for de jogar bola e chutar o outro, se ele apanhar, chegar em casa chorando porque alguém lhe bateu na rua, o pai manda ele ir para a rua de volta bater em quem lhe bateu. Exatamente aquilo que ele não sabe fazer, né? E, evidente, criando uma condição de deixar o menino ainda mais diminuído, mais por baixo, mais humilhado e com todos os desdobramentos que eu não vou tratar nessa conversa de hoje, mas que envolve pelo menos 4 importantes capítulos sobre alterações do encaminhamento da sexualidade em função desta exigência cultural em cima da associação entre virilidade e agressividade e grosseria até, né? Associação essa que as próprias mulheres também reforçam de uma maneira curiosa, porque elas mesmas criticam o machismo, né, dos seus parceiros e gostam que os seus filhinhos sejam todos machinhos, machistas futuros, né? Então, elas reforçam e fabricam aquilo que elas mesmas não gostam nos seus parceiros adultos. Mas, de todo modo, esta é a versão, ainda na nossa cultura, sobre as associações que exigem do bom macho que ele seja meio guerreiro, meio agressivo e bom de briga. Essas associações, evidentemente, tornam vamos dizer assim, as correlações entre sexo e agressividade mais intensas e frequentes do que aquelas que definem as relações entre sexo e amor. Isso vale tanto no universo da heterossexualidade como no mundo homossexual, né? O homossexual masculino. A agressividade feminina relacionada à situação erótica provavelmente é secundária, ou seja, as mulheres humilhadas e ofendidas ao longo dos séculos ou milênios, né, provavelmente também desenvolveram suas hostilidades agressivas, porque não é que são vítimas puras e santas, né? São pessoas que responderam a estas atitudes agressivas e dominadoras dos homens de uma maneira bastante competente também. E, para falar a verdade, ao longo dos milênios, são vencedoras nesta guerra, que é a guerra do sexo. Sobre isso vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? A outra característica, então, do meu trabalho é tentar separar claramente desejo de excitação. E esse é um tema curioso, porque ele começou no livro como um fenômeno, um aspecto secundário, e ele foi ganhando papel crescente e relevante. É engraçado quando a gente escreve e acontecem às vezes essas coisas. A gente pensa
vamos dizer, de uma maneira quando começa a trabalhar, e ao longo do caminho, alguns aspectos vão crescendo, vão sobressaindo, né? Alguns personagens vão se tornando protagonistas e outros que a gente pensou que iam ser muito importantes vão para segundo plano. Essa diferença entre excitação e desejo se transformou numa coisa muito relevante para mim, né? O desejo, ele é aquilo que a nossa cultura também estimula e reforça. O desejo corresponde a uma coisa meio ativa, né? Uma vontade de agarrar, de pegar. É evidente que o desejo também provoca excitação. O desejo é, antes de tudo, um fenômeno masculino. Quer dizer, basicamente, ele não existe na infância. A criança não tem desejo sexual. A criança, quando tem desejo, ela deseja... o desejo é sentimental, e ainda assim é sempre, muitas vezes, um desejo misturado com necessidade, e por isso mesmo é meio confuso, porque necessidade também tem que ser distinguido de desejo, posto que necessidade pressupõe uma coisa indispensável, e desejo é uma coisa cuja não realização não provoca nenhum grande mal, a não ser uma certa frustração. Né? Então, a criança tem desejo amoroso pela mãe, e não sexual pela mãe, e ela se excita quando ela estimula as suas partes eróticas, ou as suas zonas erógenas. Ela não tem desejo sexual pela mãe, o menino nem a menina, e a menina também não tem desejo sexual pelo pai. Se a menina estiver no colo do pai, né, pulando em cima do joelho do pai, e isto a excitar, o que está excitando é o estímulo táctil do choque dos seus vamos dizer, dos seus órgãos, em particular do clitóris, com a perna do pai. Né? Esse choque provoca a excitação idêntica se ela estiver fazendo o mesmo movimento no braço de uma poltrona. O que significa que ou ela não tem desejo pelo pai, ou ela tem desejo pela poltrona. Né? Então, é melhor, como a gente é melhor imaginar que a coisa não deva ser tratada dessa maneira, é melhor imaginar que ela se excita porque qualquer coisa que toque a sua região erógena, não é? A sua zona erógena, a região do clitóris, provoca a excitação. O dedinho dela mesma, a perna do pai, a cadeira, e quem quer outro menino com qual ela troca carícias, ou menina também, porque é tudo indiscriminado, e eles trocam carícias muitas vezes imitando o que eles supõem ser a vida sexual dos adultos. Imagino também o que seja, não sei se vocês já pensaram alguma vez sobre isso, o que seja uma criança pequena olhando os pais olhando ou ouvindo, né, os pais tendo relações sexuais. Muitas vezes eles ouvem, outras vezes eles veem mesmo. Pelo menos numa idade já de uma certa curiosidade. E deve ser muito engraçado, porque o que eles veem é uma briga. E, portanto, é uma coisa, mais do que tudo, para os olhos dele, muito mais agressivo do que ternura. Tudo que vê lá não parece ternura, né? E nem os ruídos. Parece de briga. Né? É engraçado imaginar isso, porque é engraçado também supor que essa ingenuidade infantil, que não é tão ingênua assim, realmente se alimenta de impressões durante o período infantil, todas elas muito turbulentas. Na minha infância, e os tempos mudaram muito, né? Isso tudo era escondido, era tudo camuflado, nada podia ser dito, tudo era muito fora vamos dizer, do oficial, né? Foram conversas no sótão das casas entre meninos também não se relacionavam com meninas, né? Isso o mundo também mudou bastante, mas realmente o universo das coisas ligadas ao erotismo eram sempre coisas muito clandestinas. E, certamente, então, essa cena primária também, chamada cena primária, é a expressão que o Freud usa para a imagem que sobra dessas relações primeiras que os meninos e meninas podem assistir ou ouvir dos seus pais. Né? É uma imagem assombrosa e muitas vezes os meninos conversavam entre si, relatando o que eles tinham visto ou ouvido. E, óbvio, nas relações que eles brincavam ter,
não é? Ou nas interatividades que eles brincavam ter, eles tentavam reproduzir situações parecidas com isso. Hoje não há necessidade mais de ver a cena primária dos pais, porque eles podem ver isso no computador, eles podem ver isso na televisão, eles podem ver isso em todo lugar. Então, essa cena primária familiar perdeu o charme que tinha naquele tempo. Né? De todo modo, a excitação é um fenômeno completamente diferente do desejo. O desejo é aquela vontade de agarrar, de pegar o que está fora da gente. A gente deseja se apropriar, né? No caso do desejo visual masculino, o homem olha uma mulher, ele quer chegar perto dela, ele quer agarrá-la e ele quer se esfregar nela, né? Até a condição de ejacular. Né? E, portanto, saciar a sua